Olá a todos! Esse vídeo é um trabalho da disciplina QI 310 do professor Reinaldo Teófilo. É o estudo de um artigo de aplicação sobre espectrometria de absorção atômica. O trabalho que nós vamos estudar foi publicado na Índia em 2010, foi escrito por Malarveni e Arumugham e tem como título Nível de oligoelementos, cobre, zinco, magnésio e selênio e elementos tóxicos, chumbo e mercúrio, no cabelos e unhas de crianças com autismo. O objetivo deste estudo foi avaliar os níveis de elementos como cobre, zinco, magnésio e selênio e elementos tóxicos como mercúrio e chumbo nas amostras de cabelos e unhas de crianças autistas e avaliar se o nível desses elementos pode ser correlacionado com a gravidade do autismo. O autismo é um distúrbio comportamental ainda sem causa definida, porém alguns pesquisadores têm relacionado os sintomas com fatores genéticos, ambientais e com os níveis de alguns metais e elementos tóxicos nos indivíduos. Para esse trabalho foram analisadas amostras de unha e cabelo de 45 crianças autistas de ambos os sexos com idades entre 4 a 12 anos. As crianças foram divididas em 3 grupos de acordo com a severidade do autismo. Foram estudados também 50 crianças sem o autismo, que serviu como grupo de controle. A coleta das amostras foi realizada pelos pais das crianças com materiais estéreis que foram fornecidos a eles. O processamento da amostra se deu da seguinte forma. As amostras de cabelo e unha foram primeiro cortadas em pequenos pedaços, lavadas com detergente não iônico e embebidos em água deionizada por 10 minutos. Depois, as amostras foram embebidas em acetona para remover contaminantes externos. Depois foi lavada 3 vezes, alternando água deionizada e acetona. Depois as amostras foram secas por 1 hora a 110 graus e armazenadas em dessecador. Depois disso foi pesada cerca de 0,5 a 1 grama de amostra em vaso de teflon apropriado e adicionado ácido nítrico e peróxido de hidrogênio na proporção de 3:1. Essa mistura foi levada ao micro-ondas para digestão e depois foi filtrada e diluída para 10 ml com água milipore. A amostra e o branco foram preparados ao mesmo tempo, sendo o branco apenas a mistura ácida. O instrumento foi calibrado pelo método de adição de padrão. As medidas de absorção atômica foram realizadas em espectrofotômetro da marca Perkin-Elmo, acoplado a um sistema de vapor frio de mercúrio e gerador de hidretos. Foi usado também um forno de grafite. Como fonte de radiação, foram usadas lâmpadas de descarga sem eletrodo para o chumbo, mercúrio e selênio e lâmpada de cátodo oco para zinco, cobre e magnésio. Foi usado também acetileno de alta pureza para promover constante energia térmica para o processo de atomização e o gás argônio que foi usado no forno de grafite. A análise de zinco, cobre, magnésio e chumbo foi feita por espectrometria de absorção atômica no forno de grafite. Após a calibração do instrumento com os padrões, o líquido digerido das amostras foi submetido às análises nas condições específicas. A amostra foi introduzida na chama e as leituras foram feitas em triplicata. A concentração dos metais foi encontrada com o auxílio da curva de calibração padrão. A análise de mercúrio foi feita utilizando o método do vapor frio, usando o sistema de mercúrio e gerador de hidreto. Após a calibração do instrumento, 10 ml da amostra diluída foi pipetada para um recipiente específico e foi adicionado 10 ml de HCl, hidreto de boro e sódio a 3% e hidróxido de sódio a 1%. As amostras foram então colocadas em células de quartzo e as absorbâncias foram lidas. Mais uma vez, as concentrações foram encontradas através da curva de calibração apropriada. Os comprimentos de onda utilizados foram 324,8 nanômetros para o cobre, 213,9 para o zinco, 285,2 para o magnésio, 283,3 para o chumbo, 253,7 para o mercúrio e 196 para o selênio. Os resultados estão apresentados aqui nas tabelas 2 e 3. O nível de cobre no cabelo e unha teve um aumento para crianças com grau de autismo mais severo. Pode-se observar também que o grau de severidade do autismo está relacionado com o acúmulo de elementos tóxicos como chumbo e mercúrio. Também notamos que quanto menor a concentração de magnésio e selênio, maior a severidade do autismo. Então, de fato, alguns metais e suas concentrações podem se relacionar ao grau de severidade do autismo. E a limitação deste estudo é que foi medida a concentração de poucos elementos. Ele poderia ter sido estendido para avaliação de outros metais. Obrigada.